Alô, Jana Machado, audiência do Portal Desacato, do JTT Fica em Casa. Estamos de aleluia, né? Começou o sábado passado com a traição da Câmara de Vereadores aos trabalhadores da Jaraguá do Sul. Segue com essa espécie legislativa aprovada ontem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que permitiria, se for aprovada pelo governador Moisés, voltar, além de fazer ginástica aglomerados, a fazer cultos religiosos. Bom, essas são as negações que levam alguns países a ter mais problemas que outros, como a Turquia de Erdogan, como o Brasil de Bolsonaro, o Chile do Pinheira e Estados Unidos de Trump, que já tem mais de 30 mil mortos. Esse é o cenário, Lenina Vilela. Bom dia, 11h32. Bom dia, Raul Fittipaldi, bom dia, Jana Machado, bom dia, boa tarde, boa noite, audiência do JTT Fica em Casa. Pois é, Raul, eles votaram ontem, né, na Assembleia Legislativa, tratar como serviço essencial o funcionamento aberto de academias enfim, de igrejas, né, não exatamente igrejas, locais de cultos religiosos. E aí, apesar de haver na própria aprovação de que tem que ter alguns cuidados e eu fico muito preocupada. Não me parece que primeiro, não me parece que seja essencial, né? A própria igreja suspendeu o culto de cura porque não cura. E se você, eu sempre digo, a gente não é religioso, eu e você, mas sabe, bom, se Deus está em todos os lugares, reze na sua casa, reze com as pessoas. Você vai vai se aglomerar num lugar com um monte de gente para correr o risco de transmitir essa doença para todo mundo. É muito arriscado. Faça exercício em casa, é possível, é perfeitamente possível. O meu filho aqui, o Cauê, é super disciplinado, ele faz todos os dias, faz aqui dentro de casa, orientado via internet. Não tem motivo para a gente, nesse momento, correr o risco. E aí é bom a gente lembrar que só teve um deputado, que é o Paulo Essel, do PT de Brusque, que votou contra no caso das academias e se absteve no caso das igrejas e locais de cultos, que é do Partido dos Trabalhadores, que assumiu no rodízio que o Partido dos Trabalhadores está fazendo, no lugar do Padre Pedro, teve o Carlito e agora está o Paulo. E eu não entendi, na verdade, como é que as pessoas não compreendem o que cientistas, médicos, epidemiologistas, infectologistas, matemáticos estão explicando, que é como é que você para a disseminação, né? Mas essas negações, Serenina, têm bastante caráter autoritário às vezes também. Além de colocar a humanidade em risco, os resultados não são bons. Você fez um périplo, tempo atrás, por alguns países asiáticos e eurasiáticos, e os comportamentos são bem diversos. Por exemplo, a disciplina da China, e eu queria que você me falasse um pouco, você esteve por lá, parece que se contradiz com essa negação do Erdogan na Turquia, país que você também visitou. Então, quando eu tive em muitos países, eu ao longo da minha vida, Raul, eu estou batendo quase 40 países em que eu já estive, né? A maioria na Europa e na Ásia, e na América Latina eu nunca tive nem na África, nem na América do Norte, nem na Austrália, na Oceania, enfim. O que acontece? A gente percebe que o comportamento é realmente muito diferente. Na China, o que a gente mais vê é que existe duas coisas. Primeiro, uma compreensão de eu sou parte de um coletivo. O que eu faço afeta os outros. Então, quando vem uma orientação de uma autoridade, que é sempre muito respeitada, e as pessoas acham que isso é feito só imposto de uma maneira autoritária, mas não é exatamente isso. Existe uma compreensão, mesmo de pessoas que eram contra o governo do Xi Jinping, ou que tinham diversas críticas à revolução do Mao Tse-tung, eles tinham uma compreensão de que eu faço parte de um todo e que este todo funciona na medida que eu contribuo para que isso funcione. E, por outro lado, que existem autoridades, até porque é um país que tem 1,5 bilhão de habitantes, quase, 1,2 bilhão oficial, mais uns 200 a 300 milhões de ilegais, não registrados, aí é uma questão que a gente poderia discutir, mas tem 1,5 bilhão de pessoas, e eles compreendem que existem autoridades e que, se o cara é o responsável pela saúde, primeiro lá, educação e conhecimento é uma coisa muito importante. Então, eles entendem que a pessoa que foi formada para me dizer como determinada coisa funciona, me dá uma orientação, eu respeito essa orientação.
tem uma coordenação, por isso que eles constroem hospitais tão rápidos, pontes tão rápidos, eles têm tecnologia e têm coordenação das ações. Então, precisa todo mundo parar essa rua aqui, para todo mundo, a gente respeita esse funcionamento para poder aquela outra coisa que o coletivo precisa funcionar. Elenira, estamos falando de conhecimento e compreensão através do conhecimento da realidade. Coisa que parece que para Erdogan, por exemplo, não funciona na Turquia, onde você também esteve. Exatamente. Aí se você passa daí para países muito religiosos, em que as autoridades têm uma relação muito estreita com a religiosidade, eu poderia citar a Turquia e a Índia, onde eu estive, a gente percebe que é o oposto, assim, não tem um Estado tão estruturado, na Turquia muito mais do que na Índia, é verdade, as negações, a forma de construção, o respeito que as pessoas têm pelas orientações estatais, é completamente diferente. Cada um, né, faz mais ou menos do que dá na telha, de acordo com a sua religiosidade, com as suas vontades. Esse espírito coletivo é muito menor e aí sim o Estado é bastante autoritário, né? No caso da Turquia, não que eu tenha vivido, mas a gente tem notícia, lê, estuda, sabe que isso é assim. Enquanto eu tive lá, a aparência não dá essa sensação tão visível assim. Eu tive em outros lugares que tinha mais, por exemplo, a Indonésia, a gente tinha mais essa sensação do Estado presente ali, né? Que também é bem autoritário. Mas não tem uma coordenação tão forte. Existe um sistema de saúde mais forte na Turquia que não está agindo tanto. E na Índia, que praticamente não tem, né? O sistema de saúde é fragilíssimo. E a ligação do MOB com o hinduísmo é muito forte, e aí eles não conseguem coibir direito, e quando fazem... As pessoas têm elogiado, algumas nossas de esquerda, elogiado aquela atitude dos policiais indianos, mas aquilo é totalmente autoritário, e pior do que isso. Por que é errado? Porque o MOB não está promovendo as medidas que permitam as pessoas ficarem em casa. Eu tenho um conhecido que eu conheci lá e converso com ele no Facebook, inclusive ontem foi aniversário dele, o Deepak, que mora lá na Índia, e aí ele fala do isolamento e fala, o problema é que eu sou guia turístico, o turismo parou, eu não tenho do que viver. Então, para ele é um desespero, porque não é que ele não queira seguir, ele não tem como seguir a orientação. E aí a polícia dá cacete nas pessoas daquele jeito. Enfim, é uma situação muito difícil. Agora, eu conversei com gente na França e na Itália, e aí elas me confessaram, assim, quase, olha, mas lá também, assim, é difícil as pessoas seguirem a orientação do Estado. Mesmo com o isolamento imposto, as pessoas ficam tentando quebrar. Então, a falta de disciplina e de senso coletivo, eu acho que comparando a China e o Vietnã, com todos os outros lugares onde eu tive, o patamar é de uma diferença muito, muito grande. Mas aqui na América Latina tem uns problemas mais profundos, porque na verdade se vincula mais ainda com a questão econômica, ou seja, a religião, os interesses econômicos, fundamentam decisões como a que houve ontem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, como as que Trump levou a Trump a demorar um monte de tempo, e agora é o grande epicentro do coronavírus, e a do Chile, por exemplo, que chegou a contabilizar os mortos como recuperados. Ou seja, se negar a ciência, dá errado. A coisa negar a ciência, exato. Por economia, ou por religião, ou por seja lá o que for. Negou a ciência, negou o conhecimento científico, não leva isso em consideração, dá errado. Dá errado. Mas uma coisa deu certo no STF4 ontem. Por favor, nos fala um pouquinho disso, inclusive para mim, que não estou a par, e depois vamos nos despedindo, já que estamos no finalmente. Certo. Então, na verdade, tu misturou aí, são duas decisões em duas instâncias diferentes. Uma no STF, no pleno do STF, e uma no TRF4, que é o Tribunal... Eu falei STF4, desculpe, audiência, sim, misturei, claro. No STF, ontem o pleno corroborou a decisão do Alexandre Moraes, quem diria que algum dia eu ia comemorar a decisão do Alexandre Moraes, de permitir a estados e municípios manterem as medidas que são sanitárias, né? As medidas que têm a ver com a preservação da saúde. E isso tinha sido eliminado, Alexandre Moraes, e agora o STF aprovou no pleno
que sim, tem que ser respeitadas, porque, segundo a própria Organização do Sistema Único de Saúde, são essas as instâncias de deliberação de medidas sanitárias e de prevenção epidemiológica. E aqui no TRF4, aqui, na verdade, é lá em Porto Alegre, esse que já deu notícias ruins, o Sinasef tinha entrado com um pedido de mandado de segurança aqui na Justiça Federal, ele tinha sido negado. Qual era o pedido do mandado de segurança? Era preservar a saúde dos servidores civis que trabalham na Escola de Aprendizes da Marinha, que eu já relatei aqui algumas vezes, que mantém as aulas. Infelizmente, a medida judicial não afeta as aulas dos estudantes, então eles vão, provavelmente, a menos que o Ministério Público ou algum ente haja, manter as aulas, mas pelo menos os servidores civis foram autorizados a não ter que mais ir lá, o que diminui a quantidade de gente entrando e saindo da escola. Lembrando que a escola tem mais ou menos 200 estudantes jovens ali, quase todos de periferia, que são aprendizes da Marinha. Então, a gente comemora bastante o Sinasef, os trabalhadores civis. Essa vai ser uma medida que vai ser exemplo para o país inteiro, porque, infelizmente, a Marinha no país inteiro manteve as aulas e manteve essa circulação de pessoas entrando e saindo de lugares onde os aprendizes estão confinados. Então, a gente precisa suspender isso, mas é uma boa decisão, a gente pode preservar a saúde dessas pessoas. É uma boa notícia e esperar que se estenda essa notícia do TF4 de Porto Alegre, que por fim dá uma boa notícia, como tu falaste, se estenda para os estudantes. Helenira, a gente se encontra amanhã. Até amanhã, tchau, gente. Tchau, audiência do JTT e fique em casa. Fique em casa. Até amanhã. Beijo, tchau. Beijo, tchau.